galera, beleza? Mas não, Pedro Carbone Games, galera. É o seguinte, mano, hoje eu trago um vídeo pra vocês. Muito fera mesmo, galera. Que é o seguinte, mano, hoje eu trago um vídeo pra vocês. Aqui, ó, do O Clubista. Lembrando que o vídeo tá aí na descrição. Maiores goleadas da Copa, então vou assistir. A Copa do Mundo de 2018 se aproxima cada vez mais. E junto de todo esse clima, de toda essa mística, trago pra vocês no vídeo de hoje as maiores goleadas de cada edição da Copa do Mundo, desde a primeira edição em 1930 até a última edição realizada no Brasil em 2014, que vocês já devem imaginar qual foi o maior vexame daquele Mundial, não é mesmo? Portanto, não perde mais tempo e senta o dedo no curtir pra ajudar a bater a meta de 3.000 curtidas em uma semana. Deixa o joinha aqui Conto também, com a galera. ajuda de vocês. A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930 e a maior goleada aplicada naquele Mundial foi repetida em dois jogos, onde, curiosamente, ambas essas partidas eram válidas pela fase semifinal, quando a Argentina goleou a seleção dos Estados Unidos pelo placar de 6-1 e os donos da casa aplicaram a mesma goleada na seleção da Iugoslávia. Ah, caramba, é que o Yugoslávia não existe mais, né, então. O Mundial de 1934 foi realizado em solo italiano e a maior goleada daquela Copa foi um 7-1 aplicado pelos donos da casa para cima da seleção dos Estados Unidos. 7-1 dos Estados Unidos. Vamos lá. O anfitrião da Copa do Mundo de 1938 foi a França, mas a seleção que aplicou a maior goleada daquele Mundial foi a seleção da Suécia, que não teve dó nem piedade da seleção de Cuba e aplicou impiedosos 8-0 em Cuba, velho. Pelo amor de Deus, imagina. O Mundial de 1950 não traz boas recordações para o povo brasileiro, pois foi nessa Copa onde o Brasil era o país anfitrião e deixou escapar o título após perder para a seleção do Uruguai no Maracanã com quase 200.000 pessoas. A seleção uruguaia, que inclusive foi a responsável por aplicar a maior goleada daquele Mundial, quando sapecou 8-0 na seleção da Bolívia. Pelo amor de Deus. Bolívia também é um dos piores times que participou. A espetacular Hungria de 1954, liderada por Ferenc Puskás, foi a responsável por aplicar a maior goleada daquele Mundial, quando meteu 9-0 para cima da Coreia do Sul. Pelo amor de Deus, cara. Em 1958, o Brasil apresentou ao mundo o maior futebolista do século. O garoto Pelé, de apenas 17 anos, foi de extrema importância para a conquista do primeiro título mundial da seleção canarinho. Já a maior goleada daquela edição foram os 6-1 da Tchecoslováquia para cima da Argentina. Onde viu Peter Cech, velho? Na Argentina, Com mano. Pelé já consagrado e cercado de expectativas para a disputa de mais um Mundial, o que acabou não acontecendo, pois o jogador se lesionou na primeira partida, a seleção brasileira conquistou o bi após vencer a Tchecoslováquia na finalíssima. A Hungria, que já não contava mais com a presença do craque Puskás, foi a responsável por aplicar a maior goleada daquele Mundial, quando venceu a seleção da Bulgária pelo placar de 6-1. Ah, Bulgária. A seleção da Alemanha Ocidental, que chegou até a final e perdeu para a Inglaterra, foi a responsável pela maior goleada da Copa de 66, quando venceu a seleção da Suíça pelo placar de 5-0. Vamos ver. A Copa do Mundo de 1970 foi realizada no México e a seleção campeã dessa edição foi a seleção brasileira, que se tornou a primeira no mundo a conquistar o tricampeonato. Os donos da casa foram os responsáveis por aplicar a maior goleada daquela Copa, quando bateram a seleção de El Salvador pelo placar de 4-0. O Mundial de 74 foi realizado na Alemanha, com os donos da casa conquistando o título após vencer o carrossel holandês de Johan Cruyff. A maior goleada daquela Copa foram os 9-0 da seleção da Iugoslávia para cima da seleção de Zaire. Que agora é o Congo. A Copa de 78 foi realizada na Argentina, com os donos da casa conquistando o título após se classificarem para a finalíssima, aplicando uma sonora goleada por 6-0 para cima da seleção peruana. Essa goleada foi a maior daquele Mundial, junto com 6-0 da Alemanha para cima do México. Foi no Mundial de 1982, realizado na Espanha, que aconteceu a maior goleada da história das Copas, quando a seleção da Hungria massacrou a seleção de El Salvador pelo placar de 10-1. Parece, né?
Novamente realizada no México, a Copa de 86 teve como campeã a Argentina de Diego Maradona, que só não fez chover naquele Mundial. O jogo na qual aconteceu a maior goleada foi entre União Soviética 6, Hungria 0. Após 52 anos, a Copa do Mundo era realizada novamente na Itália. A campeã dessa edição foi a Alemanha, que repetiu a final da Copa anterior contra a Argentina, porém, dessa vez ficando com o título. A maior goleada desse Mundial aconteceu em duas oportunidades. A primeira, quando a Tchecoslováquia venceu a seleção dos Estados Unidos por 5-1, e a outra, 5 dias depois, quando a Alemanha venceu a seleção dos Emirados Árabes pelo mesmo placar. Nossa, velho, tô confundindo tudo hoje, velho. 1994 foi o ano do tetracampeonato da seleção brasileira. Aquele mundial, que foi realizado nos Estados Unidos, teve grandes partidas e o jogo na qual aconteceu a maior goleada não podia ser diferente, porque foi nesse jogo onde aconteceram 2 recordes até então inquebráveis em Copas do Mundo. Na goleada russa pelo placar de 6-1 para cima de Camarões, o atacante Salenko marcou nada menos que 5 gols, tornando-se o único jogador na história das Copas a marcar 5 gols em uma única partida. E nesse cara, pelo amor de marcar Deus. o gol de honra dos camaroneses, o atacante Roger Milá se tornou o mais velho jogador a balançar as redes em uma Copa do Mundo. Na ocasião, Milá tinha 42 anos e 39 dias de idade. Aqui, ó. A Copa de 98 é outra que não traz boas recordações para o futebol brasileiro. Ainda hoje, aquela estranha final contra a França é cercada de mistérios e teorias da conspiração. Mas já que o assunto é sobre goleadas, a maior aplicada naquele Mundial ficou por responsabilidade da Espanha, que meteu 6-1 na Bulgária de Stoichkov. O Mundial da Coreia e do Japão foi um dos mais inesquecíveis e cheio de acontecimentos históricos que precisaria de um vídeo exclusivo para serem relembrados. A seleção brasileira, que fez uma campanha impecável vencendo todos os jogos, bateu a Alemanha na finalíssima por 2-0 e ficou com a taça. Alemanha essa que na fase de grupos massacrou a Arábia Saudita pelo placar de 8-0, tendo sido e lembrando a maior que aqui, ó, fica o mundial. campeão ali no meio, que foi o Brasil, e lá em cima os países 4 anos mais tarde, a Alemanha era o país anfitrião da Copa do Mundo, onde a grande e merecidamente campeã acabou sendo a Itália, após bater a França de Zidane na grande final. A maior goleada daquela edição ficou por conta da Argentina, que aplicou 6-0 na seleção de Sérvia e Montenegro. A Copa de 2010 foi o Mundial dos acontecimentos inéditos. Isso porque a campeã foi a Espanha, que nunca tinha conquistado uma Copa antes, e o evento foi realizado pela primeira vez na história em solo africano. A maior goleada daquele Mundial foram os 7-0 de Portugal para cima da fraca seleção da Coreia do Norte. 64 anos depois de perder o título mundial em seus domínios para a seleção uruguaia, o Brasil novamente sediava uma Copa do Mundo. A expectativa e favoritismo eram enormes e muita gente acreditava que mais um vexame estaria longe de se repetir. Mero engano. Avançando aos trancos e barrancos até as semifinais, a seleção brasileira foi humilhada, pisoteada e tabelada pela seleção da Alemanha, que aplicou uma goleada histórica por 7-1, a maior daquele mundial. Apostando em um bolão R$2, eu apostei que ia ficar 5-0 pro Brasil. Isso porque tirou zoeira, o pé. Mais tarde, os alemães merecidamente ficaram com a taça, após bater a seleção argentina de Messi. E aí, tem algum palpite de qual partida? Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, mano. Então, falou e fui, galera. Tchau. Mano, vídeo top, cara. Então vai deixando seu like e compartilhe, por favor. Então, falou e fui, galera. Tchau. Bye, bye. Lembrando que meu canal de games e de pesca tá aí na descrição. Vai lá e se inscreve. Falou.